Fala pessoal, Luiz Reis aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um hook que eu criei para quando eu tenho que pesquisar, né, usar aqueles inputs de pesquisa e essa pesquisa é feita na web, né? Nesse vídeo eu vou mostrar como é que funciona esse hook e para que serve, beleza? Bora para mais esse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Luiz Reis aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu estava fazendo uma listinha de repositórios, buscando do GitHub. E essa lista tem um campo de pesquisa, né, que eu digito um termo de busca e ele vai pesquisando aqui dentro dos repositórios do GitHub. Né, aqui é bem comum, né, o aplicativo é uma flat list. Eu já implementei aqui a paginação e o refresh dela. Né? Quem não sabe sobre paginação e refresh, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então não vou entrar em detalhes. Mas enfim, essa lista quando eu vou pesquisando, aqui vamos supor, eu vou pesquisar por React. Ele vai trazer aí os repositórios, né, e vai paginar com relação ao termo de pesquisa, tá bom? E como é que funciona, pessoal? Eu tenho aqui dois effects, né? Um de página, ou seja, toda vez que a página mudar, eu vou chamar essa função de getRepositories, certo? E outro aqui eu tenho para toda vez que o termo de busca mudar, ou seja, se o termo de busca mudar, eu poderia também chamar os repositórios, mas eu primeiro verifico se a página é 1. Se a página for 1, aí eu chamo os repositórios, a página 1. E se a página não for 1, aí eu seto ela para 1. Por quê? Porque eu setando ela para 1, se ela não é 1, ela vai acionar esse outro effect aqui e vai chamar os repositórios. Por que eu faço isso, pessoal? Se eu só coloco setPage igual a 1 aqui, o que vai acontecer? Eu vou estar pesquisando, se a página já tiver 1 e eu mandar um setPage igual a 1, ela não vai alterar e ela não vai chamar os repositórios. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu verifico se ela já é 1 e se ela for 1 aí sim eu chamo os repositórios, porque se ela for 1 ela não vai trigar esse use effect já que ela já começa em 1, tá vendo? E se ela não for 1 eu seto a página igual a 1 e aí ela vai chamar os repositórios novamente. E aqui na flat list, né, quando chega no final da página, eu adiciona uma nova página, né? O ideal aqui, pessoal, é quando chegar no final, você verificar se tem mais itens para vir, né? Como é que você faz isso? Você está buscando aqui, por exemplo, eu estou buscando de 30 por página. Se a minha resposta tiver um conteúdo menor do que 30, quer dizer que eu cheguei na última página, beleza? Mas nós não vamos entrar nesse mérito nesse vídeo. E qual que é o problema aqui, pessoal? Eu vou colocar aqui, olha, um console aqui, só para a gente dar uma olhada, ó. No termo. O que vai acontecer, pessoal? Toda vez que o termo alterar, ele vai dar um console aqui na tela com o termo. Então, como aqui está React, aqui está React, beleza? Ó, fui tirando as letras até chegar no zero, ele fez aqui todo o processo, né? Chamou de novo. Vou fazer uma nova pesquisa aqui agora com o meu nome, por exemplo, é Luiz. Ó, para cada letra do meu nome, ele chamou aqui essa getRepositories. Isso por quê? Porque eu estou alterando o termo de pesquisa. O termo de pesquisa, por sua vez, está chamando as funções que chamam esse repositório novamente. E qual que é o problema, pessoal? O GitHub, por exemplo, eu estou usando aqui o meu token de autenticação para consultar na API. E essas APIs, elas normalmente têm uma limitação, né? Para evitar ataques, para evitar esse tipo de coisa, eles têm uma limitação. Então o que acontece, pessoal? Já que ele tem essa limitação, vamos supor que eu estou querendo pesquisar React aqui. O usuário digitou, digitei errado, né? React. O usuário digitou React, só que para cada letra ele vai fazer uma consulta. Então eu estou desperdiçando muita consulta, porque eu só quero consultar quando eu der uma pausa na digitação, né? Eu não quero que ele pesquisa em milissegundos e fazer uma nova pesquisa. O Axios, pessoal, ele até tem uma solução que eu já usei muito na web, no mobile aqui eu não cheguei a usar ainda, que é o Cancel Token. Eu sei que ele tem aqui no mobile também. O que ele faz? Toda vez que você começa a chamar, você chama uma requisição, se você chama novamente e aquela primeira requisição ainda não foi concluída, ele cancela ela, tá? Mas
não é o que nós vamos fazer aqui hoje. O Cancel Token, eu já tenho um vídeo também no meu canal falando sobre um projeto em React que eu mostro o Cancel Token. Mas nesse caso aqui nós não vamos usar isso. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um hook para criar um delay na nossa input. Isso é bem útil, bem legalzinho de fazer. E é bom que a gente vai aprender também como que faz isso. Como que eu crio um hook, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pastinha aqui no meu projeto, que eu vou chamar de hooks. E aqui eu vou criar um hook que eu vou chamar de use delayed input. Então, aqui, pessoal, esse termo use, né, ele é só mesmo para ficar mais convencional, digamos assim. Não é obrigatório colocar o use toda vez que você vai criar um hook. Mas o que é indispensável, né, no caso? Nós vamos dar um import aqui no use effect e no use state. Eu vou criar aqui também uma função, né? Vou dar um export. E a minha função mesmo que vai ser o meu hook em si. Use delayed input. Simples assim. Como que funciona um hook, pessoal? Normalmente ele recebe um parâmetro e retorna um resultado. Por exemplo, vamos voltar aqui, olha, a gente tem aqui o use state, certo? O use state é que ele recebe um parâmetro, olha, aqui no caso ele recebeu um, aqui ele recebeu vazio, aqui ele recebeu falso, aqui ele recebeu colchetes, né? E aqui ele devolve para nós, no caso do use state, uma função e uma variável. Então essa função altera essa variável. É isso que o use state faz, né? Ele devolve isso para nós. Então nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos criar um input de delay, um hook que vai causar um delay na input, e ele vai receber como parâmetro o termo digitado, que eu vou chamar de Q, e o padrão ele vai ser vazio, e o segundo parâmetro dele vai ser o time, que é o tipo assim, qual que é o delay que eu quero dar naquela input ali. E esse time aqui eu vou colocar de 100 milissegundos, tá? De padrão. Na verdade pode colocar até um pouquinho mais. Acho que o ideal aqui vai ser 200, mas a gente vai testando isso, eu vou mudar esses valores na hora que eu for chamar essa função. E aqui, pessoal, eu vou ter um estado que eu vou chamar de delayed que é o que eu recebi aqui, eu vou dar um delayzinho nele, né? E eu vou chamar aqui set delayed que vai receber um use state e vai ser o que por padrão. Beleza. E aqui, pessoal, eu já posso aqui, ó, dar um return. Eu vou colocar como um objeto aqui para ficar mais fácil de estruturar depois. Delayed que. Então, basicamente, pessoal, eu estou recebendo aqui o meu termo de pesquisa e eu quero retornar ele, mas só quando eu passar por um certo período de tempo sem alteração, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar aqui uma variável de tempo, que eu vou chamar de timer. Inicialmente ela vai ser nulo. E eu vou criar aqui um effect. Bem simples também, pessoal. Basicamente, o que esse effect vai fazer? Toda vez que o Q alterar, eu vou dar um set delayed Q com o Q. Se eu fizer isso aqui, pessoal, só de fazer isso aqui, ó, só para você ver como é que funciona o hook. O que ele está fazendo? Toda vez que eu altero o meu termo de busca, ele altera essa variável e retorna ela. Aqui no meu source, ó, se eu fizer isso aqui, olha, const, vou colocar aqui use, vou chamar ele aqui, né, delayed input, vou passar aqui o termo como parâmetro, e aqui o segundo parâmetro é um tempo, né, mas eu vou deixar 200 milissegundos aqui, e aqui ele vai trazer para mim aqui, ó, o delayed key. Se eu colocar ela aqui do lado, aqui, ó,
Então, pessoal, quando eu começar a digitar aqui, ele vai mostrar tanto o termo quanto o delayed key. Eles vão estar praticamente a mesma coisa, né? Talvez vai dar diferença de uma letra, da última letra, de acordo com o tempo que ele vai estar demorando para setar o delayed key, mas basicamente eu estou só replicando essa variável nessa outra variável aqui. Então, quando eu digitar, por exemplo, aqui, Luiz, você vê que aqui, ó, tá vendo o delayed tá uma letra atrás, mas ele está aparecendo em tempo real da mesma forma que o termo, né? Então, se eu digitar aqui, ó, tá sempre de letra por letra. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou vir aqui no delayed e aí sim eu vou criar o delay, que vai fazer a nossa input funcionar da maneira correta. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um clear timeout, porque eu vou criar um timeout nesse timer aqui. E aí é bom limpar ele tanto antes de setar quanto no final. Como que você chama o final do useEffect, pessoal? Isso aqui, ó, return. O que significa quando você coloca um return dentro do useEffect? Tudo que está nessa função de return aqui, ó, vai executar assim que o componente, né, digamos assim, for desmontado. Então isso aqui não vai executar toda vez que o effect executar não, tá, pessoal? Isso aqui só vai executar tudo que está dentro do return só quando eu desmontar o componente, ou seja, quando eu saio de tela, quando eu abro uma nova página, alguma coisa assim. Então quando eu desmonto o componente, ele executa o que está dentro do return. Nas outras vezes que isso aqui, que o effect acessar, ele só vai executar o que está dentro da função. Tudo que está dentro do return substitui o antigo componente onMount, né, digamos assim. Então aqui, olha, timer recebe set timeout. Aqui dentro do timeout eu coloco a função e depois eu coloco o tempo. E o nosso tempo é aquela variável time. E aqui eu vou colocar esse set delayed aqui e vou passar aqui para dentro. Aqui está reclamando que falta mais parâmetros aqui para esse negócio, mas vou desabilitar isso aqui. O que acontece? O que está acontecendo aqui, pessoal? Toda vez que ou seja, toda vez que o que eu digitar aqui mudar, ele vai chamar esse useEffect. Só que ele vai esperar esse time aqui, ó, executar completo até ele atualizar a minha variável delayed key. Então o que vai acontecer, pessoal? Imagina que eu digitei a letra A, ele vai entrar aqui no useEffect, beleza? E aí ele vai começar a contar um tempo. Aí vamos supor que eu estou em 10 milissegundos, eu digitei uma outra letra B. Então ele não setou isso aqui ainda, certo? E ele chamou o effect de novo, então ele já limpou o tempo novamente. Limpou o tempo novamente, aí está lá A, B. Só que ele não setou ainda, porque o tempo está zerado de novo. Então vamos supor que o tempo agora chegou em 30 milissegundos. E eu digitei a letra C. Ele vai automaticamente novamente chamar o effect, vai limpar o tempo, vai começar a contar o tempo de novo. Então enquanto o tempo não chegar em 200 milissegundos, de intervalo de uma letra para outra, ele não vai setar a minha variável aqui. Então ele vai aguardar enquanto eu der uma pausa de pelo menos 200 milissegundos, né? No caso, o parâmetro que eu vou passar aqui, eu posso passar 1 segundo, 2 segundos, mas ele vai esperar esse tempo antes de atualizar a nova letra, beleza? Então é só eu salvar aqui agora. Venho aqui no meu effect aqui, olha. No effect que eu uso, por exemplo, aqui o termo, que é onde eu uso todo o que eu digitar para chamar ele novamente, é só eu mudar para esse valor aqui. O termo ainda continua sendo válido, continua atualizando a minha input aqui em tempo real, né? A input usa ainda o termo e set termo, porém o termo que eu vou usar para chamar a API, ele tá com esse delay, né? Eu posso digitar aqui agora, vocês vão ver que eu vou até tirar aqui, vou deixar só o termo mesmo. Quando eu começar a digitar aqui agora, olha, vou digitar aqui agora Luiz novamente, ó. Ele só chamou uma vez, ou seja, eu demorei menos de 200 milissegundos entre cada letra. Eu posso até esperar um pouco mais aqui, olha, para vocês verem. Vou colocar aqui agora 2000, ou seja, eu vou esperar 2 segundos. Vou limpar o console aqui, ó. Então agora quando eu começar a digitar, ele vai demorar 2 segundos para fazer efeito, ó. Luiz, 1, 2, e agora que ele chamou. E agora que vai chamar a API.
Então, pessoal, isso é muito útil porque você não desperdiça chamadas na API. Você espera um tempo. Eu vou colocar aqui 200 milissegundos, eu acho que é o ideal. Você vai ver que ele não vai chamar a API várias vezes. Olha, eu vou limpar aqui de novo. Opa, foi mal. Eu vou limpar aqui o meu console, ó, e vou digitar aqui a palavra React. Ele só chamou uma única vez. Por quê? Eu digitei o React inteiro sem esperar 200 milissegundos. Se eu digitar agora a mesma palavra, pessoal, React, só que de forma mais lenta, olha. Aí ele fez mais chamadas, tá vendo? Então por isso que a gente tem que trabalhar com esse tempo aqui, um tempo normal de digitação de usuário. Então esses 200 milissegundos aqui eu acho que é o ideal, né? Então se eu colocar aqui React Native, digitei rápido, olha, ele chamou uma única vez, chamou o React Native e trouxe os repositórios, beleza? Então basicamente o nosso hook inteiro é só isso aqui, ó. Então eu poderia inclusive fazer isso funcionar aqui direto, criar um user effect aqui, para quando eu digitasse o termo, ele fizesse esse temporizador? Podia, não tem problema nenhum. Só que fica legal você criar seus hooks, porque você pode reaproveitar depois em outras inputs, né? Então, a próxima input que eu vou fazer de pesquisa, eu não preciso mais de criar isso na tela, né? É só usar o hook passando o termo e passando o tempo, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Fui!